Também, ainda nesse passeio aí na célula neural, não há como não falar da estrutura da célula neural. A célula neural tem uma forma que é derivada da estruturação de moléculas nas membranas. Então, moléculas de tubulina, que se formando microtúbulos, neurofilamentos, microfilamentos, se organizam de tal modo a garantir com que a célula possa ter uma forma muito bem elaborada. Quer dizer, o funcionamento da célula neural depende dessa estrutura saudável. Se porventura você tiver, por algum motivo, alteração dessa estrutura, você pode até levar essa célula à morte. Um exemplo disso é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela tem uma forte ligação, o desenvolvimento da doença, né, tem uma forte ligação com um prejuízo no citoesqueleto neuronal. Aqui uma figura só para ilustrar, mostrando 3 cortes. O primeiro corado com mecanismos fosfoativos, né, mostrando essa célula bastante verdinha, toda verdinha, quer dizer, são células saudáveis, né? Aqui, o mesmo tecido cerebral corado com uma substância que denota a existência de uma proteína irregular, uma proteína falsa, uma falsa proteína estrutural, né, que está ali contaminando a célula neural. Então aparece com essa coloração aqui. E aqui a somatória das duas permite você ver células bem verdinhas, né, que são células saudáveis, e algumas outras células um pouco amareladinhas, ó, tá vendo? Essas amareladinhas, elas são células que contêm essa tal proteína. Ou seja, são células que, apesar de elas preservarem a forma, são células que não funcionam. Elas perderam a excitabilidade da membrana. E aparentemente é esse o processo que ocorre na doença de Alzheimer. Quer dizer, o indivíduo vai expressando uma proteína errada, um problema genético. Essa proteína errada é incorporada no tecido, na membrana, e isso vai tirando a excitabilidade da célula até o ponto de que a célula existe sob o ponto de vista anatômico, porém ela não funciona. Os pesquisadores costumam dizer que são verdadeiras lápides de neurônios. É um neurônio que não funciona. Esse processo é um processo paulatino, mas ele se desenvolve a ponto de trazer sérios prejuízos, e isso denota a patogenia da doença e a própria os sintomas que vão surgindo em função desse desarranjo estrutural. Então aqui nós temos a proteína tal, olha, está aqui, ilustrada aqui nessa figura, e ela contaminando um microtúbulo. Isso vai, de certa forma, fragilizando esse microtúbulo, isso vai dificultando a manutenção da forma dessa célula. A doença de Alzheimer é uma doença que tem uma prevalência importante. Infelizmente, essa figura aqui é de uma estatística americana, mostrando a prevalência da doença ao longo das décadas e o número de vítimas ao longo das décadas. Nesse ponto a gente tem que tirar o chapéu para o americano. O americano ele prima por uma medicina controlada, né? Eles têm um dos poucos países do mundo que tem capacidade de fazer estatística a partir de tudo que é médico, tudo que é problema médico que vai surgindo. O indivíduo tem lá um prontuário, que ele é um prontuário nacional, você pode acessar, e isso acaba te servindo de material importante para esses estudos estatísticos, né? Prevalência de doenças, certas doenças acometem alguns indivíduos e outros não, porque então eles têm como estudar quais são os elementos que podem estar determinando o desenvolvimento de doenças, etc. Só em países que têm medicina controlada
é que você consegue esse tipo de estudo. E essa figura aqui nada mais é do que isso, né? Mostrando, desculpe, a faixa etária que acomete indivíduos, né? Então aqui em verdinho, dos 65 aos 74 anos, a prevalência é pequena, ok? Já dos 75 aos 84 já aumenta, e indivíduos que são mais fortemente atingidos por essa doença são indivíduos com idade superior a 85 anos. E aqui, inclusive, as projeções. Nós estamos em 2020 e 2021, aqui eles têm projeções para 2030, 2040, 2050. Se nada acontecer, muito provavelmente a população de pacientes com Alzheimer deve aumentar muito, inclusive porque, apesar dela ser uma doença grave, não é uma doença mortal, e à medida que você aumenta a expectativa de vida, obviamente a porcentagem dos indivíduos com idade mais avançada aumenta e a prevalência da doença tende a aumentar também, ok? Então há a expectativa em 2050 você ter mais de 12 milhões de pacientes com Alzheimer nos Estados Unidos. Esperamos que não, né? Esperamos que até lá alguma coisa aconteça que possa frear esse processo de degeneração dessas, ou neutralização da formação dessa proteína tal e frear o processo de desenvolvimento da doença. Esperamos que isso aconteça antes disso.